Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube e vamos pro terceiro episódio de Jujutsu Kaisen, anime esse que está maravilhoso até agora. Vamos ver se continua. Episódio passado o Kakashi botou maldição pra mamar, tivemos uma pequena reflexão sobre vida e escolhas. E vamos lá, vamos ver o que isso aqui tem pra nos entregar. Mas antes, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho pra receber novas notificações, dar uma olhadinha no comentário fixado, tem link pra Amazon pra coisas com oferta de desconto. Vira membro do canal, tô acompanhando aí Higurashi e a Shahime e Moriarty apenas com os membros do canal, além de você ter acesso ao Telegram aí do canal para poder conversar comigo mais pertinho, beleza? Vamos lá, vamos apertar o play. O maluco já tá puto, que tem um colega, é o Sasuke. Não quero amigos, eu quero cumprir o meu objetivo de vida. Já citou uma outra pessoa que é a Saori-chan. Saori-chan talvez já não esteja mais nesse mundo pela maneira como ela falou. Pediu a personalização do capuz, porque provavelmente quando a boca aparecer do nada, ele pode botar o capuz. Sacou? Inteligente. Estratégia. O Joe é muito inteligente. O Joe Sensei. O maluco falou, foda-se você, garota. Você não serve pra ser modelo, não. Menina é putaça, braba pra caralho. Olha isso aqui, brother. Qual é a dessa venda? Pois é, também quero saber. Regozijem, garotos. Me amem, garotos. Parece uma batata. É o Naruto e Sasuke que ela tá falando aqui. O maluco parece uma batata, Naruto. Claro, o maluco só falou o nome dele. Você acha pra caralho, Sasuke. Só que melhorados. Nossa, ele taca fogo e gaivota suja de óleo, caralho, pesado. Caralho, umas looks são muito turista. Caralho, Deus vamos caipira. Caralho, de novo? Mandou de novo. Porra, o problema não é o cemitério. O problema é o medo que as pessoas sentem do cemitério. Ah, tipo escola. Caralho, então hospital, escola e cemitério são parecidos? Saca? É, eu tô falando isso desde o primeiro episódio, né? Mas ele só fica confirmando isso aí pra mim o tempo inteiro. Não, deixa isso com essa aí. Vai dar merda isso aí, tá tudo muito tranquilo pro meu gosto. Sai, moleque do caralho. Caralho, brother. Você não sabe lidar com mulher? É, por isso você não pega nenhuma mulher. Como você sabe que eu não pego ninguém? Caralho, se entregou demais, ele é muito burro. Opa, já foi bem, já cortou bracinho de maldição espertinha. Vai querer nota fiscal? Nota fiscal paulista? Vai querer nota fiscal paulista, cliente? Olha, mano, o maluco é bom, velho. Lembrando que ele já é forte de natureza. Brabo. Olha que legal. O Yuji tá encarando as coisas de uma maneira natural. Esse terror que é encarado pelas pessoas de uma maneira, sabe? Porra, isso não é normal, isso não é legal, isso é nojento, eu não consigo lidar com isso, essa realidade é muito aversiva pra mim. Então, pro Yuji é normal, porque pro Yuji meio que se vê nisso como uma coisa natural, porque é como se ele percebesse que ele é uma das poucas pessoas capazes de lidar com isso, lida com isso de uma maneira natural, por mais que seja um inferno, por mais que seja uma decisão, uma escolha, né, que ele teve que fazer quase que forçadamente, né, porque era isso ou a morte em outros ambientes, né. Isso aqui vai ser uma morte mais prolongada, mas ainda vai ser uma morte. E muitas pessoas não conseguem lidar com isso, por mais que elas tenham algum potencial pra ver isso, pra enxergar isso, pra lidar com isso, elas não conseguem lidar com isso, porque ainda assim é muito difícil, é muito nojento, é muito fora da realidade. O Gojo fala isso pro Sasuke. Você já viu muita gente, né, desistindo disso aqui. É isso, é um inferno. É especial, é único, mas ainda assim não deixa de ser um inferno. Então, como não deixa de ser um inferno, você ainda vai ter gente que vai abandonar. Você vai ter gente que vai desistir disso aqui. Por mais que você tenha as habilidades, você pode desistir ainda. A mina tem um martelo e um prego. Puta que pariu, mano. Ela só toma bala. Opa. Ah, caralho. Ele mandou um aqui foda também. Comparado às coisas do exterior, Tóquio é pior. Tóquio é muito pior. A maldição de Tóquio é infinitamente pior. Por quê? Porque tá no centro comercial da parada. A cobrança, teoricamente, é maior nesse local. A cobrança, a competitividade. Várias situações em Tóquio são muito mais agressivas para as pessoas, no geral. O Inferno de Tóquio, ele é mais agressivo com você, ele é mais competitivo, ele é mais absurdo. Então, você vai conseguir enfrentar essa pressão? É essa pressão que você quer? Esse é o teste da garota. Claro que aí tem também uma questão de... dificuldade do interior do Japão é muito mais fácil do que em Tóquio. Isso pode ser um pouquinho de preconceito também, mas... levando em consideração o aspecto Jujutsu, é uma escola especial para pessoas que lidam com maldição. E ela é a escola especial que lida com maldição, ou seja, é a melhor escola da face da Terra. Então as pessoas vão lidar com pressão e vão lidar com competitividade, com inferno
todos os dias. Então a exigência é muito grande. Por causa da exigência muito grande, o inferno também é maior. Então essa escolha vai ser um pouco mais complexa pra ela. Ele literalmente falou assim, ó, quanto mais gente, pior a maldição. Quanto mais gente, pior a pressão, a competitividade, você se destacar também é muito pior. Brabo, hein? Quebrou a cabeça. Tem mais um aí, mano. Não é só um, não. Uma criança. Não, minha querida, tem mais coisa aí. Você que tá vacilando. Tem mais um bicho aí, porra. Pegou de refém. Eita, porra, vai matar o moleque. Caralho, velho. Pesado, hein, mano. Monstros que ganharam sabedoria às vezes oferecem escolhas cruéis. Vamos levar isso em consideração para tudo que está sendo dito até agora no anime. A criação de monstros. Então as escolas criam monstros e as escolas criam monstros astutos que fazem você fazer escolhas cruéis. Na lata, ele tá falando aqui pra você o seguinte: você vai encontrar na sua vida várias pessoas que passaram por situações absurdas e que passaram pelo inferno, e essas pessoas, elas vão se transformar em monstros e vão fazer você ter escolhas. Elas foram geradas por esse sistema. Quando elas são geradas por esse sistema, elas retroalimentam esse sistema. Imagina você num teste, e isso aqui está sendo um teste, esse cara tá botando essa garota pra fazer um teste. Você vai ter que fazer a escolha entre a sua função ali como destruidora de maldições e uma pessoa, que você tem que salvar uma pessoa. Você tem que fazer alguma escolha ali. Alguma coisa precisa fazer, você precisa pensar para conseguir exercer a sua função e não afetar a vida de pessoas. Falando logicamente, é melhor se pelo menos eu sobreviver, porque ela se vê numa situação que ela não consegue fazer o que ela tem que fazer sem influenciar na vida do garoto que tá ali. Isso aqui, meus caros, se chama competitividade. Na competitividade, se você se importar com a pessoa que está competindo, nesse caso aqui a competição é sobre a vida, é sobre quem vai sobreviver. Se você se importar demais com a outra pessoa que está competindo com você, os dois podem perder. Se você se preocupar com você, talvez você ganhe, mas não existe nenhuma outra maneira de dar certo pra todo mundo. Que tal acabar com a competitividade? Essa garota, ela tá literalmente falando, sim, logicamente é melhor eu, pelo menos, ganhar essa competição, porque se eu ganhar a competição acaba. Aquele rapaz, ele já tá fudido, ele já tá na merda, a competitividade já tá matando ele, aquele moleque. Então, já que já tá matando ele, então é melhor eu acabar com a competição e me salvar. E ficar vivo. Porque pelo menos nas competições acaba. Caralho, pesado isso aqui. Aí você mete um... Ô, maluco. A competitividade tá acabando com todo mundo? Acaba com essa porra aqui. Vou acabar com essa porra aqui, brother. Vou tacar a bomba nesse teste aqui. Vou fazer alguma coisa pra acabar com essa porra aqui. Nesse caso deu um socão. No caso um chute também. E arrancou o braço. Caralho. Se você... Porra, ainda meteu um... Se você acabar com parte do negócio, você acabar com o negócio inteiro, porra. É isso aí, mano. Essa ponte perigosa não pode ser mais usada devido ao desgaste pelo tempo. Interessante essa frase também. Com o tempo as relações vão degringolando, aparentemente. O desejo dela é morar em Tóquio. Arriscaria a vida pra mudar pra Tóquio? Sim. Vixe Maria, apareceu um Kyoha aqui agora. Vai ter Bleach no próximo episódio. Vamos falar sobre esse episódio aqui. Falei bastante durante o episódio, mas esse episódio ele foca em duas coisas, né, muito interessantes. Ele fala sobre competitividade, ele fala sobre a competitividade na cidade grande, a diferença de você, para ter o seu papel, para ter sua função, para você ser alguém de fato numa cidade onde há uma competitividade maior, uma quantidade de pessoas maior, é muito mais difícil. Então a garota, ela se vê numa situação onde ela tem que escolher entre a vida dela e a da pessoa, e ela não consegue enxergar uma solução onde ela possa acabar com a competitividade naquele ambiente para poder solucionar o problema e as duas pessoas sobreviverem. Então a maldição, ela é de fato a competitividade, é isso que ela estava falando. Quando chega um fator externo fora do comum, que é no caso o nosso querido Yuji, ele consegue acabar com isso, ele consegue detonar essa situação. Por quê? Porque ele está de fora da situação, ele não está competindo, ele não faz parte desse processo de competição, e ele consegue interferir nessa competição, ele tem o poder para isso, ele tem a força para isso, tá? Então os aspectos de força, poder,
até o aspecto de conseguir identificar esse monstro, essa maldição, eles são aspectos, eles são itens para você poder parar com essa competição, porque você não para com a competição de qualquer maneira. Você precisa saber o que ela é, que ela existe, que ela está ocorrendo, qual é a sua ação para que isso pare de existir. Vamos supor que exista um teste na sua escola, mas você é a pessoa que tem o poder, você é o diretor, cara. Você pode modificar o método de avaliação, por exemplo, para não ser de uma maneira competitiva, onde você coloca as pessoas em rankings, por exemplo, onde o 11º não passa, mas o 10º passa. Você pode mudar algumas coisas, você pode mudar as situações para que não haja determinada competitividade e essa competitividade elimine necessariamente o futuro de uma pessoa. Ele tá falando sobre competitividade e eliminar o futuro de uma pessoa devido a essa competitividade, devido a esse padrão de teste. E o nosso Gojo, ele fez isso, cara. Quando o Gojo bota essas pessoas pra lidar com essa situação, lidem com essa situação. Ele sabe que o Yuji tem o potencial de acabar com determinada situação, porque ele tem a força pra isso, mas ele mesmo, ele induz essa situação a acontecer. Então o Gojo não é uma pessoa muito boa, não. O cara coloca uma situação de risco para basicamente duas pessoas e é um risco de morte. Não é um risco qualquer coisa, é um risco de morte. Poderia não ser um risco para ela, mas é um risco de morte para o garoto que tava ali todo fodido. Então o Gojo coloca um teste que é um teste que o próprio episódio critica. Outro item muito interessante que eles botaram no episódio, muito interessante. Esse negócio de ela destruir o bicho. Porque assim, Yuji, ele afasta a competitividade. A competitividade ainda existe, né? Ele afasta a maldição devido a ele interromper o processo, né? No caso, interromper o processo foi literalmente mostrado através do braço do bicho que ficou para trás. Ele interrompeu o processo de segurar a criança pela cabeça. Ele interrompeu isso cortando o processo. Isso é bem óbvio pra mim. Aí o que acontece? A competitividade acaba, mas ainda há resquícios dela. Ela pode voltar. Quem acabou com essa maldição foi a garota. E ela acaba com isso como? Ela pega a experiência dela do passado, de coisas que ela já viu, e ao ter acesso à parte de todo o processo, se ela acabar com um pedaço daquilo, ela consegue fazer uma reação em cadeia para modificar tudo, ou seja, para acabar com a maldição inteira. O que ele está dizendo aqui é: basta uma ação sua, de você que já passou por esse processo, basta que você tome atitudes para com relação a isso, que você não aceite que essa competição volte, podemos dizer assim, que você vai estar ajudando a acabar com essa porra toda. Você vai estar ajudando a acabar com este processo, porque esse processo ele depende de você, ele depende que você fique competitivo, ele depende que você esteja em um dos lados da balança, porque se você não estiver em um dos lados da balança, não tem competitividade, porque não tem com quem competir, vai ser uma pessoa só, e uma pessoa não compete, não tem teste entre 10 pessoas para 2 passarem, se existir só uma pessoa. Enfim, eu acho que essa é uma das mensagens do episódio. Gosto bastante como ele utiliza vários itens do roteiro para falar sobre isso, né? Então o Gojo literal diz sobre a questão da balança, a questão da competitividade, a questão de o sistema fazer você escolher entre determinadas situações, e muitas vezes é escolher entre o seu futuro e o do próximo. Você não está ali para escolher o seu futuro, o próximo poderia ter a escolha do futuro dele. Pensem sobre isso. É isso que o episódio tá falando. E tivemos no final do episódio aquela revelação bombástica que vai morrer alguém no próximo episódio, né? Não precisava ter avisado que vai morrer alguém, mas ele deixa a curiosidade fazer você esperar uma semana inteira louco pra saber quem é que vai morrer nessa porra. Então, um ótimo episódio, ótima direção mais uma vez. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, aperte o sininho pra receber novas notificações, dá uma dica no comentário fixado, tem link pra Amazon pra você comprar coisas com oferta e desconto, virar membro do canal. Muito obrigado, valeu, falou. Bom,